Olá, seja bem-vindo à aula 2, como operar na Bolsa de Valores com robô. Meu nome é Rui Nóbrega e eu vou estar aqui passando para vocês a segunda aula, a continuação da aula 1. Se você não viu a aula 1, procure com alguém ou no canal a aula 1 que já foi passada, que nós falamos sobre qual a estratégia que o robô opera, como é que ele funciona, o que nós fazemos para ele operar. Então, nós dissemos o quê? Que a nossa estratégia, uma das nossas estratégias, é distância da média. Então, nós vamos inserir aqui a média ao qual nós fizemos a aula passada. Essa linha amarela é a média que nós usamos, que é uma linha aonde ela divide aqui. Se nós estamos acima da média, o mercado está subindo e para baixo ele está caindo. Qual é o princípio da nossa operação? Distância da média. Então, se tiver um movimento que ande tantos pontos para cima ou tantos pontos para baixo, tantos pontos quer dizer o que exatamente? Esses pontos vai de 0 a qualquer coisa. Nós definimos. Mas estatisticamente, para cada média, tem um número, um dx razoável. Razoável quer dizer que nós temos estatísticas de qual é o número agressivo, que é mais baixo, qual foi o número do dx que usamos na aula passada. Média 25, média é a linha amarela. Aqui é o Moving Average, número 25 ali, então média 25. E quando o movimento sair da média e andar 12 pontos para cima, nós vamos entrar em uma operação vendida. Vender quer dizer, eu estou apostando, dizendo que vai voltar a cair. E se andar 12 pontos para baixo, olha a setinha azul aqui para cima, eu digo que o mercado vai subir, que foi o que aconteceu aqui. Nesta vela, ele andou 12 pontos para baixo, disse que iria subir. Esta vela começou descendo, subiu, saiu. Nós temos aqui, entramos com 12 pontos de distância da média e andando 3 pontos a favor da direção que eu escolhi. Aqui no caso eu disse que comprei, que vai subir, subiu. Nós saímos da operação. 3 pontos de dólar vale R$10 cada ponto. Se eu colocasse 5 pontos, seria R$50. E Rui, por que tu não pôs 5? Vejam bem, olha a saída aqui. Se eu tivesse colocado 5 pontos, teria que vir um pouquinho mais para cima e não teria saído. Então, isso foi o que nós falamos na aula passada. Falamos também sobre que para operar com o robô é como a máquina de lavar. Ou vamos falar aqui hoje, usar outro exemplo. Cortador de grama. Eu vou cortar a grama da minha casa. Minha casa tem bastante grama. Aí eu vou pegar o cortador de grama. Eu ligo o motorzinho e eu empurro aquele carrinho que vai para lá e para cá, para lá e para cá. E ele corta a grama. Mas quando eu acabo, eu digo, eu tô cansado. Cortei a grama do quintal todo. Mas quem cortou não fui eu. Foi o cortador. Eu apenas empurrei ele, direcionei ele. Eu direcionei o cortador para lá e para cá. Se eu colocar o cortador da grama na minha garagem, que é de piso, ele não corta grama nenhuma. Então eu tenho que ligar o motor do cortador da grama e ainda posicioná-lo em cima da grama e dirigi-lo para lá e para cá, aonde tem a grama para ele ir cortando. Ele não vai sair sozinho cortando a grama. Então o robô também é assim, ele faz sozinho a parte dele, mas nós temos que direcioná-lo. Igual o cortador de grama. E foi dito também que uma parte muito importante do nosso operacional depende de notícia. Nós, quando você adquire o nosso robô, você recebe alguns banners como este. O que está escrito aqui?
Aqui diz que o stop desse robô, o capital deste robô é R$ 1.700 e você tem que ter no mínimo o dobro na corretora. E este setup com o nome Bahamas Dólar, no mês de abril, ele fez R$ 1.450, com 51 operações, ó, total de operações 51, teve 51 vencedora, perdeu 0. Nós tivemos aqui um lucro, um ganho de 85,29%. Em maio, ele fez R$ 1.980, 53 operações vencedoras, R$0 perdido, 116,47% no mês. Junho, 2.035, 56 operações vencedoras, perdeu R$0, 119,70%. Em julho, R$ 1.045, 38 operações vencedoras, perde R$0, fez 70,41%. Agosto, fez 1.545, 46 operações vencedoras, perdeu R$0, 90,88%. Setembro, R$ 1.930, 52 operações no total, 52 operações vencedoras, perde R$0, 113,52%. Total, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, R$ 9.985. Em 6 meses, performou 587,35% de ganho. Aí você que está me ouvindo hoje, assistindo a segunda aula, isto é impossível. Imagina que isto vai ser verdade. Pois é, meu amigo, minha amiga. Não é para você acreditar, é para você testar. Se você for comprar um remédio para emagrecer, você vai chegar na farmácia ou o seu médico vai lhe receitar e você tem que pagar para ver se funciona. Aqui você pode pegar por 7 dias grátis, testar para ver se faz realmente isso que nós estamos falando. Você não precisa ser enganado, você vai ver antes de comprar. Depois dos 7 dias, você tem a opção, então, de entrar no curso. O curso que você vai comprar, o curso é R$350 e você, então, vai passar 30 dias com o robô em conta demo, fazendo tudo como se fosse na real. Se você comprar um carro, por exemplo, você não tem habilitação, mas ganhou uma bolada e comprou um carro. Você pode dirigir? Não. Você já tem o carro, ele está na sua garagem, mas você precisa se inscrever na autoescola, fazer o curso, fazer o exame de vista, fazer tudo para depois que for habilitado, dirigir o carro. Então você tem o robô, você pode comprar o robô hoje? Pode. Você pode testar 7 dias e compra o robô. Muitas pessoas fazem isso. Não tem problema. Mas eu lhe digo que, assim como não se pega um carro e sai dirigindo sem saber dirigir, você precisa passar um tempo em conta demo para praticar, se acostumar, ver quais são os setups que você se identifica, ver como eles reagem. Mas não está pronto, Rui. Está pronto, mas nós temos o que eu falei na aula 1. Os setups, eles estão prontos. Este daqui, por exemplo, passou em tudo. Mas tem dias, e eu falo aqui, ó, notícias, sexta e segunda-feira, estes são dias que ou não operamos ou aumentamos muito o DX. Lembra que nosso teste é feito com uma média 25 DX12. Isso quer dizer que segunda-feira você pode operar com DX12? Não. Poder, você pode tudo. Você pode fumar? Não é bom para a saúde. Você pode beber? Depende de quanto e como. Então, todo mundo pode tudo, mas é aconselhável que você opere em conta demo um tempo, porque aí vai vir uma notícia. Aí você vai ver qual robô você vai colocar naquele dia, qual DX. Ah, eu errei, devia ser outro. Ah, eu acertei. Nós já temos prontos
para estudo e exemplo, por exemplo, este que eu estou fazendo, este setup que eu estou usando, eu não tenho ele não existe, eu criei só para aula. Mas eu tenho, por exemplo, setup lá que você entra com DX 5, é o número 1. Então eu tenho o Bahamas, este aqui Bahamas, eu tenho o número 1, tem número 2. Se você pegar outro setup, o Everest, número 1, então o Everest, o número 1 seria, vamos pensar, DX5, número 2, DX8, número 3, DX10. Por quê? Se tem notícias, ao invés de, para facilitar a sua vida, de ir lá, entrar em parâmetros e trocar o DX, eu já fiz alguns setups que tem o 1 com o DX. Por exemplo, se eu fizesse este robô aqui que eu estou dando na aula, média 25 DX12. Aí seria o robô número 1. Ele não tem nome, porque não fiz ainda. Então o robô, aí eu faria o robô da aula número 1 DX12, robô da aula número 2 DX18, robô da aula número 3 DX21, robô número 4 DX25. Aí já fica pronto, você só vai ali e clica e põe o setup pronto. Mas você precisa identificar. E como eu faço isso? Então aí vamos falar sobre isso agora. Aqui está o site investing.com. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o calendário econômico do site investing.com. Todos os dias, todos, você precisa vir aqui e entrar neste site. E aqui está escrito hoje. Aqui está 1h da manhã. Então isso aqui não interessa 1h da manhã. A bolsa abre às 9. Então nós vamos aqui embaixo, por exemplo, 7, 8, 9 horas. USD, 1 estrela. As notícias relevantes são 3 estrelas. 3 estrelas. Quando é 1 estrela, são notícias que não vão impactar muito, não vão gerar volatilidade. 2 estrelas mais ou menos. Agora, essa notícia aqui, o mercado abriu às 9. Você já está com o robô ligado. Seu robô começa a que horas? Tem robô que começa às 9h10. Este da aula que eu estou fazendo, eu coloquei 9h10. Tem robô que começa às 9h30, tem robô que começa às 9h40. Qual o melhor horário para começar, Rui? De 9h30 para frente. Por que coloca robô de 9h10? Para ele entrar mais cedo e fazer algumas operações. Mas se você vê que tem uma notícia aqui, às 9, por exemplo, aqui não tem, vamos ver aqui no ontem. Vamos ver se eu vejo aqui. Aqui ontem. Se eu quiser saber notícia da manhã, eu vou aqui do lado e clico amanhã, ó. Amanhã. Cliquei. Agora nós já vamos aqui olhar as notícias de amanhã. Vamos ver aqui. 9. Olha aqui, 8h30, 10 horas. Ó, 8h30. 9 horas não tem nada. 10 horas temos uma notícia de 2 estrelas, não gera nada. 10 horas, uma notícia de 3 estrelas. Veja bem, vendas de casas, historicamente, notícia de 3 estrelas de vendas de casas não gera volatilidade. Historicamente, não. O que gera volatilidade? Payroll, rolagem, juros do Fed. Quando tem um cara que é Jeremy Powell, quando ele fala, gera muita volatilidade, e CPI, que é Índice de Preço ao Consumidor Americano. Agora, nós temos aqui uma notícia. Essas notícias aqui, essa bandeirinha aqui, essas de 3 estrelas não geram nada de volatilidade. Pode desconsiderar. O que vai gerar são notícias americanas. Mas aqui, às 10h30, temos outra, em estoque de petróleo bruto. Média relevância, mas uma de média relevância, outra de média relevância é mais ou menos que nem mosquito. Se um mosquito me morder, a gente vai dar um tapinha, foi. Se 2 morder, aí dá um tapinha, vai. Mas se 20 mosquitos, 30 morder, pode lhe causar uma tremenda alergia, ficar todo cheio de bolha. Então, um mosquito incomoda pouco, muitos mosquitos se incomodam muito. Como nós temos às 10 uma notícia
tem essas aqui no meio que não geram grande volatilidade. E mais estas 10h30 de estoque de petróleo, sim, existe grande chance de aqui gerar volatilidade. E ainda, 10h30, continuamos, que aqui ó, tem mais uma estrela, 2 estrelas. Aqui temos 10h30 mais 2, então aqui 10h30, 3 estrelas, 10h30 uma estrela, 10h30 uma estrela, 10h30 2 estrelas, 10h30 uma estrela, 10h30 uma estrela não gera nada. Mas meia dúzia de mosquitos incomoda muito. Então nós temos aqui duas de média volatilidade, mas que juntas pode gerar maior. Várias aqui, ó, às 11 horas aqui, mas isso aqui não é Estados Unidos, não conta. Até às 10h30 aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 notícias, sendo 1, 2 de 3 estrelas, 1 de 2 estrelas e o resto de 1. Então, sim, há grande chance de termos volatilidade neste horário. E às 11 horas abre o mercado americano, que também gera mais força porque começa o mercado americano a se juntar com o do Brasil, aumenta a volatilidade. E os nossos robôs funcionam até média de 14 horas. Então depois, a partir isso aqui, fluxo de câmbio não gera nada. Aqui 17 horas já fechou o mercado. Então o que temos é até aqui. 10h30, 11 horas. Então, sim, amanhã é um dia que você não deveria rodar o robô média 25 DX12. E eu vou rodar qual DX, Rui? Aí vem a pergunta. É por isto que o período que você faz teste de 7 dias para decidir se você vai então comprar o curso, que é R$350 por mês, que você recebe uma conta demo, onde você vai abrir sua conta na corretora, vai passar o número para nós, vamos lhe dar, e você vai estar em um grupo do WhatsApp, onde nós passamos todos os dias as notícias, mas você não precisa depender de nós. E se o responsável por passar as notícias tiver um mal súbito, você vai lá no site investe.com, calendário econômico, e você olha as notícias assim como eu fiz agora. E você é responsável por operar o seu robô. Nosso trabalho é ensinar a você usar o software, lhe dando orientações do que é necessário para usar, orientações ensinando de como se faz um setup. Pode usar os nossos como para começar a aprender? Pode, não tem problema, muita gente usa, mas você é responsável por escolher se vai usar o número 1, número 2, número 3, se você vai mudar o setup. Aí a responsabilidade é 100% de cada uma. Se você vai ao banco comprar ações, por exemplo, quem comprou ações da Magazine Luiza o ano passado e perdeu 80%, vai chegar no gerente do banco e falar: puxa, você me vendeu ações e caiu? Não pode, não dá. A responsabilidade é de cada um. Você tem que ver que eu mostrei aqui o potencial de ganho do nosso robô. Você fez aqui 500% em 6 meses. Imagina que você comece com um robô de R$1.700 e você então faz 1.400 no primeiro mês, 1.980 no segundo. Você vai tirar esse dinheiro daqui. Você já está aqui com R$3.000 de ganho e os 1.700 da banca que você colocou, você agora está rodando com 0% de risco. A minha orientação é você usar a conta demo, se controlar, porque quando você olha esses ganhos, você já quer rodar amanhã. Mas você ainda não aprendeu a ler as notícias, não aprendeu a detectar o robô certo que vai colocar para cada dia. Precisa aprender isso. Então, se você rodar o robô 1 mês, 2, 3, ou rodar uma semana, 2 e decidir comprar o robô para conta real, sem problema. A responsabilidade é sua. Nós estamos orientando que você aprenda o máximo que você puder aguentar, o seu coraçãozinho calmo, tranquilo, aprendendo. Por quê? Isto é uma
alternativa de ganho, aonde você pode ganhar mais dinheiro do que se comprasse um negócio. Imagina que você tem um trabalho. Aí, quantas pessoas... Eu, por exemplo, estou com a minha CNH caçada já há algum tempo, né, por excesso de pontos, né? Então, estou sem CNH, então ando muito de aplicativo. Aí você pega o 99, o Uber, qualquer um, muitas pessoas que eu pego, eles têm emprego e trabalham nas horas vagas. Então, você trabalha lá o dia inteiro no seu emprego, aí você tem que ter um automóvel, um carro de 30, 40, 50, 60 mil reais, e sair do seu trabalho e ir dirigir 4, 5, 6 horas para fazer uma renda alternativa. Você aqui compra um robô com um capital que entre o custo do robô mais um capital de 5 mil reais, você pode começar a ter uma renda extra, às vezes igual a um salário da maioria das pessoas do Brasil. Se você operar com cuidado no começo, ganhando menos, mas com bastante cuidado, até que você consiga fazer o seu capital, tirar o seu capital, depois faz de novo, para que você, no primeiro mês e segundo, você já fez 3 mil. Por enquanto, você não aumentaria a banca, continuaria operando. Agora, quando você ganhasse esses 2 mil aqui, você poderia fazer o quê? Se você quisesse tirar os 2, continuar só com 1, seria bom. Se você quiser, já aumentaria mais um robô. Não este mesmo, coloca outro, este aqui é de dólar. Aí você colocaria um outro setup de índice. Aí você ficaria com um de dólar e um de índice rodando. Que se acontecer uma zebra em um, pode ser que um perca um dia e o outro ganhe. Assim você está diversificando o seu operacional. E aqui embaixo tem todos os dias do ano, que foram rolagens, juros do FED, CPI, que foram dias aos quais você não deve operar na hora dessas notícias. O horário, a gente vê, eu aqui não sei te dizer qual foi a hora dessas notícias, mas no calendário aparece o dia da rolagem, o dia de juros. Então você tem lá, como eu mostrei na aula passada, o intervalo de operações onde você coloca para parar 30, 40 minutos antes e voltar pelo menos 30, 40 minutos depois da notícia, que é onde gera volatilidade e você fica de fora nesse momento. Quer operar? Aumente bastante o DX para esse momento. Se a gente opera nesse momento, a gente faz dinheiro? Faz. Só precisa aumentar, encontrar um DX adequado. Rui, mas como que eu encontraria esse tal DX adequado? Muito simples. Você vai lá na sua plataforma MetaTrader e você vai, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui, pronto, está aparecendo aí para vocês. Você está vendo aqui o nosso robô. Eu vou fazer aqui um backtest, vamos escolher. Vamos voltar aqui no banner. Vamos escolher aqui um dia bem ruim. Vamos escolher qualquer um, payroll. Dia 4/2/2022. 4/2/2022 foi o payroll. Então, nós vamos aqui. Aqui embaixo, está vendo aqui onde está meu cursor? Você vem aqui onde está o robô, clica com o botão direito do mouse, clica aqui em cima, fica azulzinho, abre essa aba, clica em teste, aparece essa aba aqui do testador de estratégia. Não vou dizer agora aqui nesta aula, depois farei outra sobre isso, como que você vai preencher esses campos aqui, já está preenchido, né? Que é aqui, dólar, aqui o robô, gráfico de 1 minuto. Nós vamos testar quando? Dia 4/2, 4 de fevereiro. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Vamos então testar esse dia. Eu vou rodar aqui, eu coloquei dia 4 aqui para dia 5. Então, vai rodar do dia 4 para o dia 5. Dia 5 não roda, vai rodar só dia 4. Nós vamos, então, agora clicar aqui em iniciar. E pronto, vamos rodar aqui um teste. Vou parar para falar para vocês um pouco sobre o operacional. O que nós dissemos na aula passada? Nós temos aqui a linha azul, é a média.
Moving Average 25. E essa linha pontilhada, lembra que eu falei que nós temos, se andar 12 pontos para cima ou 12 pontos para baixo, se andar para cima, a gente entra dizendo que vai descer. Se da média 25 tiver uma distorção, ele andar até aqui embaixo, a linha, que essa linha está marcando aonde que é os 12 pontos. Vai entrar dizendo que sobe. Então, quando começar uma operação, eu vou brecar aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Opa, olha só, saiu da média, chegou aqui, ó. Ele aqui já fez uma operação. Ele disse que ia subir, ele disse que ia descer. Desceu aqui um pouco, ele já entrou, saiu e entrou de novo. Ele já está aqui, ó, vendido. Vendido, que ele está dizendo que desce. E ele já fez uma operação e deu R$5. Pronto. Subiu, saiu e agora fez R$105. E já fez outra operação, ó. Continua, o movimento foi forte. Você vê, a média 12 é aqui. Olha o quanto foi para cima. O que isso quer dizer? Que num dia como este, nós deveríamos pegar essa linha 12 e colocar mais para aqui. Quanto? 20, 25, não sei. Você tem que testar. Aí eu estou testando aqui, aí você testa, aí você fala, bem, vou aumentar para 20 para ver como é que seria. E tem os outros dias todos lá naquele banner para você testar todos os dias. E aí você tem quantos dias durante o ano de notícias? Todos estão ali. Você testa todos, anota, esse dia tal foi bom, dia tal eu coloquei tanto. Aí você vai ter a média de números. E como eu faço o robô? Número 1, 2, 3, eu faço, por exemplo, robô com média 12, robô com média 15, robô com média 20, robô com média 25. Se você ver bem, eu acho que média 20 estaria bom. Pois, mas não precisa nem mexer. Já tem ali o setup número 2, número 3, número com média da média 25, na média 25 com DX 25, então eu já uso aquele mesmo, não preciso eu mexer. Se eu já fiz o que você iria fazer, você não precisa nem ajustar, já está pronto para lhe ajudar. Mas você precisa identificar qual DX você acha melhor. Veja bem, aqui. Ele aqui, se nós tivéssemos colocado DX 25, neste movimento ele não entraria. Então, aumentar o DX tem lado bom, lado ruim. Naquele movimento, ele entraria mais seletivo, correria menos risco, mas neste não entraria. Mas em um dia de notícias, como a gente nunca sabe a intensidade do movimento que vai vir, é melhor a gente se proteger, mesmo que faça menos, colocando o DX mais alto, do que deixar um mais baixo. Se você perder aqui, ó, aula 2, na aula 1, era 2.800. Este daqui eu fiz uma alteração, está 3.600. Se perder aqui, é 3.600. Então, para ganhar 100, 200 reais, neste momento, que é um dia historicamente de risco, é melhor se prevenir colocando o DX mais alto. Pronto, na aula 1, o setup que eu tinha feito ia até as 15, eu também reduzi este até as 14. Então agora já acabou o dia. Quanto fez? 190 reais. 190 reais em relação a 3.600 são quantos por cento? 10% aqui seria 360, 5% 180. Estamos com 5% e uns quebradinhos aqui feito no dia. 5% em um dia é pouco ou é muito? É uma montanha de dinheiro.
Então, nós precisamos aprender a ter cautela para aprender a operar devagar, para se defender das perdas, e isto será uma máquina de fazer dinheiro para você. Então, como que nós vamos identificar os DX? Fazendo o teste em todos esses dias. Aqui está 16 de 2 de 22, 13 de 4 de 22, e aqui tem vários dias. Você faz esse estudo. Eu faço o setup 1, 2, 3, e alguns faço 4, alguns tem só 1 e 2, isso depende do setup. Aí você vê se já temos o setup de acordo com o que você quer, você usa. Se não, você mesmo faz. Em outra aula, nós vamos falar como fazer para você alterar. Mas isso não é difícil. Vamos aqui em parâmetros. Vamos ver aqui parâmetros. Qual que é a nossa estratégia? Estratégia. Afastamento de X. Aqui eu vou colocar a linha azul para ficar visível para vocês. Aí vamos rolar para baixo. Gráfico. Time frame do gráfico. 1 minuto. Que horas vai começar? 9h30. A aula 1 estava 9h10. Eu mudei agora para 9h30. Na aula 1, o término era às 15. Eu coloquei para as 14. Ou seja, eu reduzi para ficar mais seguro. Finalizando, porque às vezes se às 14 horas ele está em alguma operação enganchado, nós temos até às 17h50 para encerrar e fechar tudo. Sem esquecer, algumas empresas têm cockpit, outras têm outros nomes. Você precisa, no fim do dia, ir lá no site da sua corretora, ver se o robô realmente saiu de todas as operações. Painel gráfico ligado, aqui está painel pequeno, aqui o nome do robô, aula 2, WDO. Tipo de take profit, nós temos aqui a mercado. A mercado quer dizer que ele, quando dá a hora de entrar, se você entra na fila de booking, um preço mais próximo você entra. Na pedra quer dizer que quando você chegar naquela hora, ou você vai entrar naquela hora ou não entra. Você não aceita que o preço tenha distorção. Take profit é o nosso ganho, 3 pontos. Aqui o stop do robô, e está errado aqui porque é 48. Senão não dá os 3.660, 48. E aqui embaixo, lá, vamos rodar. Deixa eu colocar a linha azul para vocês verem. Tudo isso que está passando são outros, que nem aqui, estratégia virada de high-low, são outras coisas, não tem nada a ver com este setup que nós estamos fazendo. Esse setup só tem aquilo que eu mostrei, e agora, aqui embaixo, que nós vamos ter e eu já passei, onde que está? Aqui, reentradas contra. O que isso significa? Se você... Deixa eu colocar aqui, inserir, indicador, tendência. Aqui está a média. Vamos pensar que nós entramos aqui, dizendo que vai subir. Eles vão pensar que aqui deu os 12 pontos, e a gente diz que sobe, mas ele desceu. Então eu entrei aqui dizendo que vai subir. Eu entrei aqui com um contrato. Olhando aqui, está dizendo o seguinte, que não é aqui, mais para baixo um pouquinho. Aqui. Se eu andar 14 pontos
após a minha entrada, eu vou colocar mais 2 contratos. Como é que isso funciona? Eu entro aqui e ele deveria subir, mas ele desceu. Eu poderia perder, já colocar lá, se andar mais 20 pontos, 10, contra eu perco. Ou eu andou mais 14 pontos, pensando que é aqui mais ou menos, eu coloco 2 contratos. Quando eu colocar 2 contratos aqui, então eu entrei com 1, agora eu estou com 2. O que acontece? Essa vela verde aqui, que se eu entrei com 1 contrato aqui e coloquei mais 2 aqui, eu estou com 3 contratos. E meu preço está aqui no meio desta vela. Esta vela que foi para cima, me tirou da operação. Eu saí com ganho. Se eu entrei aqui, por exemplo, ele não subiu, o ganho estaria por aqui, ó, ele ainda talvez não tivesse alcançado. Iria sair aqui, talvez. Mas às vezes, isto anda e a gente anda muito e não sai da operação. Como vocês viram lá naquela que ele entrou aqui e ele depois foi lá para cima e ele fez mais outras operações. Às vezes ele anda bastante, que nós temos que colocar uma, entro aqui, coloco mais um aumento de posição aqui, mais 2. Para que vocês entendam isso, vou colocar aqui esta imagem. Você, aqui neste ponto, nós vamos fazer a entrada. Isso aqui é um gráfico de índice. Ele andou 380 pontos aqui, eu fiz uma entrada com um contrato. E eu queria sair aqui, que eu entrei aqui dizendo que ele volta, com alvo de 200 pontos. Mas ele andou até aqui um pouquinho e voltou. E nem deu bola para mim. Quando chegou aqui, eu coloquei mais 300 pontos depois, ou seja, eu entrei com 380, aqui eu pus com 300 pontos e pus mais um contrato. Eu estou agora a 680 pontos da entrada. O meu preço agora veio para cá, na média. Aí eu disse que o meu stop era em 1.700 pontos. Ele andou, chegou aqui, bem perto, voltou tudo isso e aqui eu sairia da operação. Esta é uma estratégia com apenas um aumento de posição. Este outro aqui, sendo a mesma coisa, entrando aqui com 380 pontos, minha saída 200. Aqui andou, eu coloquei um contrato. O meu preço já viria para cá para eu sair. Só que ele continuou contra. Chegou aqui mais 300 pontos, então eu entrei com 380, andou 300, estou em 680 pontos da minha entrada. Agora o preço veio para cá. Quer dizer que eu não preciso mais chegar aqui embaixo para sair. Como no slide anterior, ele foi, eu saí aqui. Aqui embaixo, ó. Nesse slide, como eu coloquei mais 2 contratos aqui, eu trouxe o preço para cá. A primeira saída, quando eu entrei, a saída era aqui. Quando eu coloquei este contrato aqui, a saída ficou aqui. Quando eu colocar estes 2 contratos aqui, a saída é aqui. Então agora, a mesma operação que estava lá no primeiro slide, que a minha entrada era aqui e a saída aqui, quando eu pus um contrato, eu trouxe para cá. Meu stop loss está lá em cima. Eu tive que esperar todo esse movimento. E se ele chegasse aqui e fosse embora para cima de novo? Eu estava ferrado. Então, nesse segundo slide, você está vendo que agora com 2 contratos aqui, ele andou mais um pouco e voltou. Quando ele chegou aqui, você já saiu da operação muito mais cedo, com muito menos gastrite. E no terceiro exemplo, agora nós vamos colocar mais contratos. Fica mais caro? Fica. Este aqui, ó, está com R$ 3.140. Os outros eu não coloquei preço, não lembro quanto é. Eu entro com um contrato aqui, 380 pontos, alvo 200 aqui para trás. Mas ele andou contra. Quando chegou aqui, eu pus mais um contrato, ficou aqui minha saída. Ele andou, eu pus aqui 2 contratos, minha saída veio para cá. Ele andou, pus 4 contratos. Então, 1, 2, 4. Eu estou agora com 4, 5, 6, 7, 8. 8 contratos. Mas a minha saída, neste momento, se ele volta, eu saio aqui. Mas ele continua indo, nem deu bola para mim. Eu pus mais um contrato aqui. 8 contratos agora. Agora estou com 8,
12, 14, 15, 16. Se ele volta, eu saio aqui, mas ele continua indo embora. E eu tenho outro aqui, 16 contratos. Custo dessa operação, R$ 3.000. Nossa, mas R$ 3.000? Mas estatisticamente, se você fizer backtest do ano todo, fazendo isto é muito mais seguro, porque um pouquinho que ele volta aqui, saída 5, olha onde você sai. Na primeira opção, você sairia só aqui embaixo. Então aqui você já sai e você vai sair com 16, 8, 24, 28, 30, 30, 32 contratos. R$ 3.110. Mas você sai aqui. Então é assim que funciona o princípio de entrar na operação. Imagina eu entrar aqui, colocar o stop aqui o meu alvo, ganho, e o meu stop aqui em cima. Eu vou fazer 100 operações, eu vou errar 99. E é assim que operar manualmente é. É eu entrar numa operação, achar que vai e ele não vai, e aí, por isso que 99% das pessoas não ganham dinheiro na bolsa e desiste e perde. A estratégia matemática, deste jeito, e olhando, se você olhar, fazer os backtests, você vai ver que funciona. Então, nós não temos que ter opinião, nem escutar a opinião de alguém. Por quê? Porque a pessoa que está lhe dando opinião, ela precisaria abrir a conta, pegar o robô, colocar lá para testar e ver, para me dizer assim, não, a sua orientação não funcionou. Se você seguir a orientação, você vai ver que funciona. E é extremamente assertivo. A chance de acerto aqui é de 90 para 95, 99%. Chance de erro é de 1 a 5, vai ficar bem menos de 5%. Se seguir as orientações, cuidando das notícias. Então, aqui está o dia que nós operamos lá no backtest, né? Aquele dia 4 de fevereiro, que foi um payroll. Nós tivemos grandes volatilidades aqui, grandes distorções. Fizemos R$ 160. Vamos rodar aqui um outro dia para vocês verem o potencial. Eu não fiz backtest, mas tem dias que a gente já conhece. Eu faço muito setup, né? Então, vivo testando o robô dia 6 de maio. Ele vai passar, não tenho a menor ideia. Por quê? 6 de maio foi um dos piores dias de 2022. E eu não fiz backtest para ver se ele passa. Vocês vão ver aqui comigo. E se estopar, eu estarei ensinando vocês que neste dia não se deveria rodar com esse robô. Deveria se colocar um DX25. Mas o meu objetivo, qual é o nosso objetivo aqui? É ensinar. Então vocês precisam ver. E se passar? Porra, mas passou. Não deve rodar mesmo assim, porque é perigoso, mesmo que ele passe. Então, se não passar, não tem problema, que não é para passar, payroll, não é, ele deve estopar. E se passar, é que nem tomada. Não enfia o dedo que vai levar choque. Não vai rodar porque vai estopar. Mas os setups são feitos, a entrada, os aumentos de posição, com estudo. Desculpe que apareceu uma tela. Nós temos aí uma média, né, de qual o ponto de entrada, quais os aumentos de posição. Este robô, por exemplo, que eu estou falando, eu não tenho. Eu peguei nós temos um robô chamado Kamikaze. Eu peguei mais ou menos a ideia dele para fazer este daqui. Só que o Kamikaze é média 3. Este daqui é média 25. Estamos 11, vejam bem, 11h16 da manhã, R$ 760. Mas a chance de perder ainda até o final do dia é muito grande.
porque ele está com um DX inadequado para o dia. Um DX dia de notícia teve que ser lá por pelo menos 25. Acima. Menos não. E como eu disse, você tem um amigo e esse seu amigo disse que robô não funciona. E eu estou mostrando aqui ao vivo para você que funciona. Quando você vê um vídeo na internet, eu posso, por exemplo, gravar. Imagina que esse robô aqui estopa um dia. Eu pego e faço um vídeo de um dia bom para você ver. Então, ver depoimentos na internet, quem disse que aquele depoimento não foi pago para fazer? Quem disse que aquele vídeo que o cara fez, aquele robô pode perder e ele grava o dia que deu certo? Então não caia em enganações, porque é fácil a gente se enganar. Ah, mas eu vi ali na internet que está dizendo. Não, está dizendo o quê? Na internet a gente grava e diz o que quer. Esse robô aqui, por exemplo, você viu? Ele passou. Eu estava falando e nem vi, mas eu posso vir aqui embaixo e eu coloco em teste que a plataforma fez R$ 960, 29 operações no dia, 29 operações acertadas, mas ele chegou a ficar negativo R$ 2.300. O stop dele é de 3.600. O que quer dizer? Que ele entrou numa operação e foi contra. Mas como nós vamos colocando aumentos de posição, ele ficou negativo que colocou mais contratos, mas chegou, vamos aqui abaixar para você enxergar, ele entra, por exemplo, aqui, ele diz que vai descer, aí põe um aumento de posição até chegar aqui, quando ele volta ele sai, porque nós colocamos vários aumentos, então ele ficou negativo desse tempo, mas voltou, saiu. Então é assim que funciona, a gente entra, se ele vai para a posição, nós falamos que ele vai descer. Desceu, eu ganhei. Foi contra, colocamos mais aumentos de posição. Agora, e se ele andasse muito mais do que eu? Como é que eu sei que ele vai andar só isso? Eu não sei. Por isso que, como eu não sei se num perro pode andar muito, ele passou este dia, passou. Mas ao invés de entrar com 12, eu colocaria 25. Para saber que eu entro muito mais em cima e eu tenho que lidar com menos caminho, caso ele vá ao contrário, que vai ir. Payroll, rolagem do Fed, CPI, Jeremy Powell falando, ele vai andar contra, vai. Então nós temos que entrar muito melhor posicionados. Então, qual foi nossa aula de hoje? Como aprender a interpretar as notícias que vem no site investe.com, calendário econômico, várias notícias relevantes americanas, de 3 estrelas, quando nós temos de 2 e 1, várias juntas, isoladamente 1 ou 2, não gera volatilidade nenhuma, muitas notícias pode gerar um pouquinho, é como um mosquito mordendo, não incomoda, mas muitos mosquitos juntos podem incomodar muito mais, então muitas notícias irrelevantes podem se tornar um pouco relevantes. Então você hoje aprendeu o quê? Como ler o calendário e como que funciona o setup com os aumentos de posição e que em dias de notícia, que não é segredo para ninguém, porque está em todos os banners que eu faço, todos os banners que nós fazemos dos setups, lá já tem os dias que nós não devemos rodar, que segunda e sexta-feira devemos operar igual notícias, porque são dias que tem movimento fraco. Dia segunda e sexta sem notícia, o movimento é muito fraco, ele não tem força. Diferente de que notícias é perigoso que tem muita força, segunda e sexta é perigoso porque não tem força. Ao invés de ele andar muito assim, ele fica lateralizado. E se a gente pega um movimento como esse que entra, às vezes ele não volta. Ele fica andando de lado e vai para baixo ou vai para cima e a gente fica enroscado. Então, notícias
Payroll, rolar, juros do Fed, CPI, Jerome Powell falando. São perigosas, precisa aumentar muito o DX. Segunda e sexta-feira, os dias sem notícias são direcionais, também é arriscado, devemos operar até ali 12h30, 13 horas no máximo, 12h30 por aí, parando, que de manhã tenha um pouco de força. Após isso, se já é um dia fraco, vai ficar muito lateralizado, aumenta o seu risco. Muito obrigado por vocês assistirem a aula 2 e até a próxima na aula 3.